Gente, boa tarde. Vamos dar início à parte da tarde, né, do nosso primeiro dia, com a segunda mesa, composta pelos professores Marcos Natali e Nabil Araújo. Marcos Natali é professor titular de Teoria da Literatura na Universidade de São Paulo. Publicou a literatura em questão sobre a responsabilidade da instituição literária pela editora da Unicamp em 2020, e a política da nostalgia, um estudo das formas do passado, e vários ensaios sobre Roberto Bolanho, enfim, vários autores, Jacques Derrida, enfim, e trabalha atualmente, né, com literatura latino-americana contemporânea, desconstrução, teoria pós-colonial, teorias críticas da raça e relação entre literatura e ética. Na sequência, né, enfim, depois que a gente ouvir a apresentação do Marcos, a gente vai ouvir enfim, já aqui me perdi. A gente vai ouvir o professor Nabil Araújo, professor da UERJ, doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor no Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que publicou... Aqui eu tinha tirado isso tudo. O evento comparatista, da morte da literatura comparada ao nascimento da crítica, em 2019. Teoria da literatura e história da crítica, momentos decisivos, em 2020. E Além do paradigma, sobre o legado de Thomas Kuhn, em 2022. Bom, então é isso. A gente vai ouvir os dois professores, cada um vai ter mais ou menos 30 minutos de apresentação, e depois a gente abre para perguntas. Bom, gente, eu preciso, antes de começar, fazer um agradecimento especial ao Roberto e à Aline, e ainda mais descobrindo nas conversas hoje e ontem todos os obstáculos pelos quais eles passaram, né, para organizar esse evento, né, que, como foi comentado na mesa de abertura, né, criou um espaço para que saíssemos do nosso cotidiano e pensássemos um pouco juntos, né? Eu vou ler para me manter dentro do tempo, dentro dos 30 minutos, né? Um trabalho que tem como título A Fábula do Conhecimento, a Fábula do Nascimento da Literatura Brasileira, e começa assim. Sobre o nascimento da literatura brasileira correm as mais diversas lendas. Seria um começo possível para essa fala, reescrevendo um texto especulativo de Giorgio Agamben, intitulado Defesa de Kafka contra seus intérpretes. Nele, o filósofo narra como fábula a história da ideia do inexplicável, construindo uma cena ficcional em que ocorre um conflito entre duas ordens de personagens. De um lado, os guardiões do templo, e de outro, os patriarcas, cada um representando uma compreensão da relação entre a explicação e o ilegível. Essas duas páginas em que Agamben apresenta a sua defesa de Kafka, um autor que é citado apenas na forma do texto, que lembra as parábolas kafkianas, aparecem no final do volume Ideia da Prosa, no qual Agamben se debruça a cada capítulo sobre um conceito distinto. Há textos sobre a ideia do amor, a ideia do estudo, a ideia do nome, do silêncio, do comunismo, da vergonha, da música, abordando cada uma delas, né, através de uma fábula narrativa. Aqui, nesse trabalho que eu vou apresentar a vocês, trata-se também da interrogação de uma ideia e também por meio de uma lenda, a lenda do nascimento da literatura brasileira. A proposta é que o conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que significa alguma coisa, né, esse trovão, né? A proposta é que o conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, relato de Guimarães Rosa, publicado em 1962, no volume Primeiras Histórias, e a história de sua recepção crítica, são uma fábula sobre o surgimento e a expansão da literatura nacional. Lida como exemplar, esse quadro e essa história podem ser vistos como uma representação paradigmática da literatura brasileira, como dispositivo em busca da incorporação e da neutralização da diferença.
O conto, que é o terceiro do livro, é narrado por uma voz difícil de situar, mas familiarizada com o ambiente do povoado em que se passa a história dos 3 personagens a que se refere o título. Uma mulher de mais idade, sua neta, uma jovem de idade incerta, e o pai da moça, o Soroco do título, o único dos 3 que chegará a ser nomeado. A voz narrativa descreve a expectativa gerada no lugarejo pela chegada do trem que, vindo do Rio de Janeiro, irá levar as 2 mulheres para longe para sempre. Desde o início, a população do povoado sabe o que está prestes a acontecer. Conhecem o destino do trem, que é Barbacena, por um tempo conhecida como Cidade dos Loucos, tamanha quantidade de hospitais psiquiátricos no lugar. A estação final do trem de doido, como era chamado, foi de 1880 a 1979, em frente aos pavilhões do maior desses hospitais, dos quais a maioria dos internos jamais saía. A narração acompanha o percurso dos 3 familiares até a estação, atravessando as ruas do vilarejo, seguidos de uma multidão, com o avanço atrasado por interrupções que impediam o progresso linear. Aí paravam, conta o narrador. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços. A cantiga, esclarece de novo o narrador, não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras. Esse canto é acompanhado de uma espécie de dança, descrita como algo próximo de um transe. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados. Para acrescentar estranheza à cena, ela vinha enfeitada de disparates num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas, dependuradas, virundangas, ou seja, conclui o narrador, ela vinha vestida com matéria de maluco. É relevante que a narração se dê o trabalho de esclarecer que Soroco, pai da jovem, tinha tido muita paciência. O detalhe permite que Soroco seja apresentado como ponderado e sereno, e o narrador chega a complementar, se referindo às 2, que isso não tinha cura. Soroco aguentara, diz o narrador, de repassar tantas desgraças, de morar com as 2, daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta, teve de chamar ajuda, que foi preciso. O narrador, ao descrever como inevitável e natural a decisão de Soroco de interná-las, desculpa-o e assim também se absolve por sua cumplicidade na história, nessa crônica de uma expulsão anunciada. O uso da força do Estado, que explica o narrador, é quem custearia o deslocamento e a internação das 2 mulheres, é apresentado como resposta a uma demanda de Soroco, em comunhão com a população, com a voz narrativa insinuando que a partida das 2 era até um alívio. O uso do discurso indireto livre, ao longo do conto, vai dando forma a esse senso comum, esse discurso próximo da comunidade e de Soroco, que ao chegar à estação justifica para o agente do governo a necessidade da internação. Dá para ouvir ainda, gente? Dá? Sim. Sobre sua mãe, então, que se sentara na escada do trem, ele esclarece que ela não faz nada a seu agente. Ela não acode quando o agente chama. Impressiona que a inação e a ausência de resposta sejam fundamentos para o encarceramento, ainda mais se contrastados com a parcimônia com que é tratado o gesto de recusa na terceira margem do rio, e mais ainda, com o heroísmo enxergado em outras tantas figuras literárias da recusa. O Bartleby de Herman Melville, por exemplo, celebrado inclusive por Agamben. No caso da mãe de Soroco, entretanto, a ausência de resposta não será universal. Ela está vinculada diretamente às convocações que são feitas por Soroco. E assim, logo após o encontro com o fiscal, ao escutar que sua neta voltar a cantar, a avó responde: a gente viu a velha olhar para ela, com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E, principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando o exemplo,
a cantiga mesma da outra que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. E assim, juntas e cantando, as duas são depositadas no vagão, sem despedida nenhuma, até porque, justifica o narrador, elas nem haviam de poder entender. O que segue no conto é uma espécie de pós-fácil, momento em que o conto relê e redefine o sentido de tudo que acabara de narrar. E é esse movimento final que, proponho, permite que se leia a história como uma fábula sobre a literatura brasileira. No tom dos 5 parágrafos finais, na prosódia da narração, que permanece no povoado após a partida do trem, primeiro vai predominar o pesar. Soroco, agora sozinho, de chapéu na mão, é mais do que uma pessoa triste. Ele é a própria encarnação da tristeza, o triste do homem, como diz o narrador, referindo-se a uma tristeza sem limites no oco sem beiras. A compaixão provocada nos moradores do povoado é automática. Acompanhando a cena, todos tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ao começar a caminhar para casa, seguido de perto pela multidão, Soroco, repetindo o gesto de sua mãe e de sua filha, se detém no meio da rua. E então, após um instante de incerteza, num rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si, e era a cantiga mesma de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. É uma citação também. Soroco é identificado como o herdeiro daquilo que foi deixado pelas duas mulheres. Até mesmo a narração, nesse trecho, será contaminada pelo acontecimento, com a formidável construção sintática do trecho, pela primeira vez mimetizando, com suas frases melódicas, a sonoridade do canto, encadeando sequências de aliterações compostas por lingodentais surdas e repetições de sons nasais. A cantiga de desatino que as duas tanto tinham cantado, cantava continuando. A canção, diz o narrador, é a mesma, igualmente incoerente, sem sentido e disparatada. No entanto, desta vez, a reação da comunidade à cantoria será radicalmente diferente daquela que tínhamos testemunhado. E foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. Todos caminhando com ele, e canta que cantando, atrás dele, os mais de detrás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar, foi o de não sair mais da memória, foi um caso sem comparação. A comoção por Soroco, que nem precisou de reflexão ou combinação, se estende ao modo como a narração descreve o episódio, anunciado como incomparável. No entanto, o que ocorreu parece, na verdade, bastante comum, e talvez seja até mesmo uma condição para certa constituição do comum, com a compaixão seletiva dirigida a uns enquanto é negada a outros. Aqui, o sofrimento e o luto de Soroco são reconhecidos e transformados num ritual público de expiação, numa sequência em que o elemento estrutural determinante é o contraste com o tratamento dado, poucos momentos antes, às duas mulheres. Um livro de 2020, da filósofa Kate Manne, propõe que se utilize o neologismo himpathy, fusão do pronome masculino him e da palavra sympathy, para descrever a empatia desproporcional de que desfrutam homens poderosos, mesmo em casos de agressão sexual, assédio, violência e outros comportamentos misóginos, em contraste com suas vítimas. Uma vez que a misoginia envolve punir mulheres por seu mau comportamento à luz das expectativas patriarcais, essa empathy, diz a Kate Manne, seria o outro lado da operação, o seu complemento natural. Enquanto a misoginia destitui as mulheres, a empathy protege os agentes da destituição, retratando-os como vítimas merecedoras de acolhimento e de escuta. Enquanto a atenção se concentra no agressor,
o testemunho da vítima é sujeito a suspeitas, todo o esforço cognitivo e imaginativo se ocupando de encontrar meios para complicar ou colocar em dúvida a acusação. Pensada nesses termos, a cena que encerra o conto não é incomparável, como quisera o narrador, e nem mesmo extraordinária. Ela é a reiteração de uma arquitetura conhecida, nesta versão, situando em seu centro o sofrimento de Soroko, ao qual a comunidade responde com a sua comiseração, calando-se sobre o fato de que o ato violento de supressão foi, na verdade, responsabilidade do próprio Soroko. Nas últimas frases do conto, a gente estava levando agora o Soroko para a casa dele de verdade, vemos como isso leva à refundação da casa e da comunidade, agora apoiada no banimento das duas mulheres. Traduzindo, então, para os meus propósitos, o enredo do conto pode ser lido como uma versão condensada da arquitetura retórica que encontramos comumente em histórias literárias nacionais, nas quais foi habitual que a literatura fosse celebrada por preservar justamente aquilo que, em alguma medida, ela ajudava a anular, com sua incorporação excludente e neutralizadora da diferença. E não é que, seja na historiografia literária nacional, seja na microhistória do conto, a operação de captação não possa ser também, em certo sentido, a sobrevida e valorização do subalterno, inclusive em tensão com qualquer motivação que possa ter levado a esses movimentos de subsunção. O que pode ser contestado na avaliação final da equação destruição ou sobrevivência, é a certeza de que, no processo de incorporação, prevaleceram os ganhos, decretando que o processo deve ser homogeneamente celebrado. Colocando em outros termos, o que pode ser interrogado nesses relatos é a convicção de que nessas histórias o que houve foi um final feliz. Um final feliz no conto de Guimarães Rosa ou na cultura do país, e que devemos festejar a sobrevivência bem-sucedida. Pensando nas expressões que escutamos comumente em velórios, às vezes ainda ao lado do caixão, a afirmação do modo como o outro, apesar de sua morte, continua a viver, agora em nossa memória, é também a celebração do eu que sobreviveu, de seu poder e de sua memória, como escreve Derrida após a morte de Barthes. A comparação pode ajudar a entender como os elogios à inscrição bem-sucedida da diferença na literatura, diminuindo a dimensão do que foi perdido no processo, tem como perspectiva e lugar de enunciação a própria literatura, e que é ela, em último caso, que está sendo celebrada. No entanto, na fortuna crítica do conto de Guimarães Rosa, isso é o que mais encontramos. Leituras apoteóticas e eufóricas de seu desfecho, como a seguinte, da Maria Lúcia Guimarães de Faria, na qual se afirma que tudo conspira, falando do conto, né, para converter um momento de luto numa ocasião de festa e driblar a passividade compungida de todos com a mais inesperada afirmação. Na insistência de que o trabalho de luto foi concluído, que o tempo dedicado a ele foi suficiente e que agora o que nos cabe é festejar, há um esforço de persuasão, além da defesa de um imaginário político, como se nota também na seguinte análise do conto, esta do Alfredo Bose em Do Inferno ao Céu, por um atalho da cultura popular, que eu cito agora o Bose. O desfecho do conto vai preencher de amizade o vazio que fica no peito de Soroko, esse vazio que gera a necessidade que vai ser suprida pelo canto da multidão em comunhão com Soroko. Ou ainda, um último exemplo, dessa vez um texto do Volney Edson dos Santos, que eu cito, a comunidade toda vacinada com a loucura das mulheres e do herói, a partir de um inicial sentimento de solidariedade, assume o canto e juntos, como que se alienam do tempo e do espaço para viverem uma experiência na qual o eu e o outro, o são e o enfermo, o certo e o errado, confundem-se num aqui e agora sem fronteiras, numa espécie de cortejo dionisíaco, numa espécie de rara nobreza num universo que parece ser de imensa pobreza,
compreendida numa unidade primordial e unida pela expressão profundamente trágica da música desatinada, esta gente da comunidade rompe com limites antes intransponíveis, quem sabe com os limites da rua de baixo e da rua de cima. A existência, para além do que ditam as normas sociais e morais, se justifica, afinal, como fenômeno estético. Fim da citação. Estão presentes aí todas as premissas da fábula triunfal do nascimento da literatura brasileira. A transcendência da violência pela estética, a declaração do fim de fronteiras claras, justificando a extração, a realização de uma unidade final, numa epifania derradeira. Estão também os mesmos pontos cegos. O principal deles, o fato de que a fundação tem como condição a exclusão. O que caracteriza o movimento todo não é, enfaticamente, no conto, a ausência de fronteiras entre o eu e o outro, o são e o enfermo, etc., mas, ao contrário, o seu fortalecimento. A comunhão é possível por causa do ato de violência anterior, que exigiu a anuência generalizada, definindo com clareza o dentro e o fora e anunciando a punição que caberia a qualquer desvio. Foi preciso excluir primeiro para, em seguida, encenar a inclusão numa espécie de exclusão por homenagem. No conto, o sacrifício necessário foi o confinamento das duas mulheres em lugar seguro e inacessível, do qual se sabe que não sairão, e isso tendo como única justificativa que elas cantam uma cantiga que os demais não entendem e que eventualmente não respondem quando convocadas por Soroco. Não há no conto qualquer indício de que representam uma ameaça para si mesmas ou para a comunidade. Entre parênteses, merece destaque a frequência com que se repete na literatura brasileira essa mesma estrutura sacrificial, com a morte de uma mulher ativando e impulsionando a narração por um homem. Lavoura Arcaica, Grande Sertão Veredas, Hora da Estrela, são exemplos diferentes, né, de uma estrutura semelhante, estruturas narrativas que sugerem que sacrifício talvez seja outro nome para extração. Derrida lê até mesmo o episódio bíblico em que Abraão está disposto a matar o seu filho, também nesses termos, como sacrifício da mulher, nesse caso de Sara, mãe de Isaac, omitida por Abraão do acontecimento. Volto mais uma vez ao final do conto, no qual tanta coisa depende da nossa compreensão da palavra gente utilizada pelo narrador. Nas linhas finais, já citadas, nós lemos que a gente estava levando agora o Soroco para a casa dele de verdade. A gente, com ele, ia até onde que ia aquela cantiga. A gente aí é primeira ou terceira pessoa. A pergunta é importante porque nos aproxima da difícil questão da adesão do narrador à violência praticada por Soroco em aliança com a comunidade e com o Estado. Permita ainda que se levante a pergunta sobre a expectativa que o conto tem de contar com a nossa adesão à celebração da violência. Como colocam Udi Baldin e Luiz Gonzaga Marquesan, numa leitura que destoa da maioria da fortuna crítica, a questão é quanto nós aderimos à comunidade e quanto aderimos ao relato do narrador, ou seja, se consideramos que o designativo final, a gente, nos inclui. Não é fácil responder, como não é fácil determinar qual é exatamente o sentido dessa história, na qual a centralidade de Soroco está afirmada desde o título até o final do relato. Não é fácil determinar qual é, afinal, a posição que o conto toma diante da violência e decidir se ele participa da celebração da proscrição, mimetizando o lugar de enunciação da comunidade, essa comunidade que justifica o sacrifício e insiste que ele era inevitável, colocando avó e neta no lugar do cordeiro, cujo sacrifício, de tão naturalizado, chega a ser invisível. É assim também, né, no caso do episódio bíblico do Gênesis, lembrado tradicionalmente como a história de um sacrifício que não acontece ou que foi interrompido. O sacrifício de Isaac por Abraão, quando o que ocorre é, na verdade, a substituição do sacrificado. O sacrifício acontece, mas com o carneiro e não com Isaac.
A propósito da adesão ao paradigma sacrificial, comento mais uma leitura do conto, a de Jacques Rancière, em A Ficção à Beira do Nada. Não sem antes reconhecer como desperta em nós, leitores locais, um sentimento especial e talvez contraditório ao sabermos que alguém como Rancière vai escrever sobre Guimarães Rosa, como antes acontecera com Foucault, quando este comentou Borges, ou Derrida, que elogiava Haroldo de Campos, ou Hélène Cixous, que escreveu sobre Clarice Lispector. Vistos, em geral, como inventores de conceitos, e não meros aplicadores de teorias gerais a objetos particulares, suscita curiosidade e talvez certa sensação de validação quando vemos que se debruçam sobre objetos locais. Apesar disso, se algo surpreende na leitura que Rancière faz de Guimarães Rosa, é a sua familiaridade. Rancière afirma que são duas loucas, a mãe e a filha do pobre Soroco, a caminho da estação. Concentrando-se na cena final, que ele define como a da despedida das duas mulheres, já vimos que não houve despedida, Rancière aponta que essa borda do adeus se torna a cena de conversão da loucura ordinária na loucura ou no nonsense da ficção. Fim da citação. Efetivamente, o conto narra a história de uma conversão categórica e epistemológica, com a transformação do delírio em literatura, ou melhor, o que talvez seja uma descrição mais precisa, com a extração de dentro do delírio de uma matéria que será reaproveitada e reapresentada como literatura. Essa conversão vai ser interpretada por Rancière como, cito de novo Rancière, o ato que retém num mundo comum aquelas que partem. Pois, se essa música à beira do simples ruído deveria impelir a moça mais ainda na loucura, subtraí-la ainda mais do mundo daquelas e daqueles que aí estão para lhe dizer adeus, continua Rancière, é o contrário o que vai ocorrer. E, ainda segundo ele, a melodia desafinada que ninguém pode identificar vai, na verdade, circular de boca em boca e transformar finalmente o cais da estação em cena de ópera. A multidão repete em uníssono a melodia, acompanhando em coro Soroco até sua casa vazia. Lembrando que, segundo o conto, a gente com ele ia até aonde que ia aquela cantiga. Rancière indica, então, que justamente não há limite a esse até onde. E ainda, nas palavras dele, a performance da louca ultrapassou a fronteira em que ela normalmente para, e a multidão a seguiu, indo também para além de sua performance normal, que é o gesto de compaixão em relação às vítimas da infelicidade. Tal é o poder da transgressão da ficção, conclui Rancière, associando o conto a operações semelhantes em outros textos de Guimarães Rosa. A conclusão de Rancière será, também ela, apoteótica e triunfal. E cito agora, por última vez, o Rancière. Guimarães Rosa é talvez o escritor que mostrou de maneira mais forte que a revolução literária moderna não é absolutamente o isolamento da linguagem tornada autônoma em seu mundo próprio. Ela é, pelo contrário, a manifestação de uma solidariedade radical entre as invenções da literatura e aquelas que cada vida é capaz de criar. Fim da citação. Como tentei demonstrar muito rapidamente, a posição que predomina na fortuna crítica do conto é semelhante a essa de Rancière. A certeza de que o trabalho de luto foi bem sucedido, a convicção de que sua duração foi suficiente, lembrando que a consumação do luto, se for vista assim, é praticamente simultânea à perda. As duas mulheres acabavam de ser levadas quando a comunidade já se unia em cantoria, e a celebração da capacidade do canto coletivo, e por extensão, talvez, do conto e da literatura, de reter aquilo que se perdeu. No entanto, se efetivamente é inegável que Soroco retém no mundo algo daquelas que partiram, também é certo que Soroco e a comunidade expulsam do mundo outro tanto delas, começando por suas vozes e seus corpos, que não são um aspecto menor.
A condição de possibilidade do ato de incorporação é justamente a certeza de que as duas foram finalmente capturadas e estarão para sempre detidas, presentes agora apenas como a lembrança de vozes distantes. E isso, note-se, quando ainda estão vivas. E esse ponto é importante. Fala-se tanto de luto na fortuna crítica do conto que parece necessário recordar. As duas mulheres não morreram. Caso se desejasse, elas poderiam ser procuradas, poderiam ser cuidadas, poderiam ser acolhidas e até escutadas. Assim, se há um poder de transgressão da ficção, como escreve Rancière, não há por que imaginar que esse poder não pode ser também de subordinação e sujeição. Rancière assegura, eu disse que era a última citação de Rancière, mas tem mais uma. Rancière assegura que o escritor do sertão é aquele que radicaliza essa função de guia das ficções, criando formas narrativas e formas linguísticas que atravessam o território inteiro da língua para unir as invenções mais requintadas dos poetas ou as intuições mais puras dos místicos aos estribilhos ou provérbios da sabedoria dita popular. Rancière aí está quase psicografando o Antônio Cândido de O Direito à Literatura. Mas esse escritor do sertão é também, na ânsia de unificação, aquele que pode encobrir a radicalidade da diferença com o manto pacificador da literatura, exigindo em seguida que isso tudo seja aplaudido pelo subalterno. E é nesse sentido que talvez seja possível dizer que a literatura também pode ser grilagem, apropriação de terras alheias, mineração predatória e imposição de monocultura. Em outras palavras, ao contrário do que sustenta Rancière, há sim um limite para aquilo que Soroco, a comunidade, estão dispostos a fazer para acompanhar a performance da louca, como ele diz. O reconhecimento da existência desse limite, nenhum deles entra no vagão, ninguém vai à Barbacena, é crucial. Só assim é possível perceber que ainda há algo a ser pensado e ainda há decisões a serem tomadas nas nossas relações incertas e instáveis com os rastros de diferença que permanecem. E a questão parece ser mesmo o limite do tempo do luto, os limites da solidariedade, o limite do caminho que estamos dispostos a percorrer para acompanhar as duas mulheres. De novo, é possível imaginar a defesa da tese de que a solidariedade foi suficiente, mas até para isso seria preciso reconhecer que houve um limite. Negar que ele exista retira a necessidade de que o leitor, de fato, leia o conto, avaliando-o ética e politicamente, ao mesmo tempo em que lê a si mesmo. É mais difícil, neste conto, em comparação com outros de Guimarães Rosa, perceber se esse quadro todo é apresentado como um problema, como algo a ser criticado, ou se, ao contrário, é exposto para ser celebrado, como finalmente fará praticamente toda a crítica. Em A Benfazeja, por exemplo, é incontestável a dissonância entre a comunidade e a voz narrativa. Essa voz que chega a repreender o povoado abertamente no momento da partida de Mula Marmela, a personagem que nesse conto é proscrita. A denúncia do narrador, nesse conto, é, ao modo de Guimarães Rosa, uma descrição da figura do bode expiatório. E é a seguinte: é o narrador falando com a comunidade. Vocês a viram partir, o que figurava a expedição do bode, seu espiar. Vocês, de seus decretantes corações, a expulsavam. Agora não vão sair a procurar-lhe o corpo morto para, contritos, enterrá-lo em festa e pranto? A economia do narrador em Soroco é outra, menos disposta a se distanciar da violência discursiva, o que leva a crítica a se deixar levar pelo desfecho aparentemente arrebatador, aderindo à fábula e referendando socialmente a apropriação. Um último movimento, e agora eu termino. O mais espantoso, no caso de Soroco, sua mãe e sua filha, é que o conto contém, no seu interior, um modelo alternativo de solidariedade radical, para citar o Rancière, que encena o que seria, de fato, um gesto de compaixão em relação às vítimas da infelicidade.
São também palavras dele. Ainda que esse ato permaneça praticamente invisível na fortuna crítica, com a qual, aliás, eu mesmo estive alinhado durante muito tempo nas minhas leituras do conto, nas quais eu também tendia a ler a narrativa como a história do luto e da tristeza de Soroko, e não como a história de um sacrifício. Essa outra hipótese de leitura, que eu elaboro muito rapidamente agora, só me ocorreu discutindo o conto em sala de aula, após a sugestão de uma aluna, Marina Fiuza, e agora já não sou capaz de ler o conto sem pensar nessa possibilidade, que me parece hoje a leitura mais bonita da história. Para enxergá-la, precisaríamos primeiro imaginar que nossa responsabilidade não se restringe ao tal pobre Soroko e interrogar a associação ligeira entre as duas mulheres e a loucura, lembrando que nas falas de Soroko, que se ocupam de justificar o banimento da filha do convívio comum, é escasso o material apresentado. O canto dela suspende a referencialidade, ela faz combinações inusitadas ao se vestir, etc. E então, considerando a dubiedade dos elementos que levam à proscrição, seria possível deduzir que a avó da moça não era louca. Ao contrário, diante do desterro iminente da neta, a avó aprende o canto da neta. O narrador indica efetivamente que ela está sempre acompanhando os sinais da neta, tomando o seu exemplo, e isso com um amor extremoso. E faz isso antes, e não depois de sua expulsão, juntando-se à moça para com ela criar uma comunidade menor que continuará no hospital psiquiátrico. Nessa leitura, num ato de amor, a avó se ficcionaliza em solidariedade à neta e não abandona a performance nem diante do risco de expulsão. Eu escrevi que a avó se ficcionalizou, reproduzindo o canto e os trejeitos da neta, mas penso agora que a descrição está equivocada. Na verdade, para que fosse possível o exercício de solidariedade radical, foi necessário que a avó recusasse a literatura e a recepção mais segura e distanciada que ela traria, incluindo a tolerância com a suspensão da referencialidade e com a ausência de sentido. Era preciso que a sua performance não fosse vista como ficção para que o ato fosse eficaz. Se houve algo, então, para usar um termo que acho que vai aparecer em outras mesas desse seminário, foi algo mais próximo da mentira ou da simulação. A avó simulando a loucura diante da comunidade. Continuando mais um pouco, além da estação ferroviária e além do fim dessa história, no espírito da fabulação crítica de que fala Saidiya Hartman, foi esse ato que garantiu que, na chegada a Barbacena, alguém sabia o nome da moça e alguém segurou a sua mão. É isso, gente. Boa tarde, me ouvem bem? Também gostaria de agradecer, então, o convite, né, dos colegas, amigos, Roberto, Aline, Emílio, pela organização também. O prazer de encontrar vários colegas, amigos, e também o prazer de dividir a mesa com o Marcos Natali, de dar prosseguimento aí a um diálogo que já se iniciou em outras ocasiões, né? Bom, também vou passar a leitura do texto para tentar ficar dentro aqui do prazo, né, do tempo previsto. Karl Schlichthorst, soldado mercenário alemão que circulou pelo Rio de Janeiro entre 1824 e 1826, registrou suas impressões acerca do que ora viu e viveu num volume intitulado Rio de Janeiro, Wie es ist, publicado em 1829 na Alemanha e em 1943 no Brasil, com o título de O Rio de Janeiro como é, o qual será objeto da atenção de Thales Absaber em O Soldado Antropofágico, Escravidão e Não Pensamento no Brasil. Esse livro aqui foi publicado em 2022 pela editora Edra e N-1, né? E o que me interessa aqui é exatamente a questão da legibilidade desse livro, hoje, né? Até porque, quando Thales faz a sua leitura, já existe uma certa tradição de leitura desse livro no Brasil, muito diferente da sua,
inaugurada, salvo engano, pelo Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, que menciona diversas vezes esse livro. Cândido diz o seguinte, a certa altura da formação: alguns viajantes estrangeiros se referem ao passado literário do Brasil ou auguram o desenvolvimento de uma literatura original. Ninguém, no primeiro sentido, foi mais minucioso, interessado e simpático do que o alemão Schlichthorst, oficial nos corpos estrangeiros do Exército Imperial, de 1824 a 1826, que publicou em 1829 um dos livros mais interessantes sobre o país. Schlichthorst apresenta uma espécie de esboço da literatura brasileira, começando com os baianos do século XVII e dando realce especial a Durão e Basílio da Gama. Apesar dos erros e confusões, é uma contribuição paralela a de Garrett e Denis. Mesmo que os brasileiros não tenham tomado conhecimento da sua obra, que ficou durante muito tempo só em alemão, sem tradução, ele representa bem claramente o que nos interessa verificar: a noção da existência de uma continuidade literária no Brasil e a formulação de princípios que deveriam caracterizar as novas tentativas literárias. Esse é o Cândido, quer dizer, e aí ele está se detendo mais especificamente no capítulo 10 do livro, que se chama exatamente Literatura Brasileira, né? Não vou entrar aqui nos detalhes de como esse mercenário alemão vai se interessar pela literatura brasileira, etc., apesar de serem jocosos, é engraçado, ele relata no começo do livro, assim, tragicômicos. Mas, em 78, o Guilhermino César publica um livro chamado Historiadores e Críticos do Romantismo, a Contribuição Europeia, Crítica e História Literária, e há lá um capítulo para o tal alemão, né, o Schlichthorst, com uma antologia que tem um trecho desse capítulo de Literatura Brasileira, e, mais recentemente, Roberto Assis de Souza, num livro chamado Na Aurora da Literatura Brasileira, Olhares Portugueses e Estrangeiros sobre o Cânone Literário Nacional em Formação, 1805-1855, também antologiza, digamos, tem lá um capítulo sobre, na verdade, coloca na íntegra o tal capítulo 10 sobre literatura brasileira, né? Então, pensando nessa frase do Cândido, um dos livros mais interessantes sobre o país, é preciso pensar numa certa tradição de Cândido, César e Assis, né, que vão tomar Schlichthorst como um historiador da literatura brasileira, ou um proto-historiador, colocando ao lado de Garrett e Denis. Não é esse o interesse do Thales Absaber, no seu livro recente, que tenta pensar o Schlichthorst como parte da literatura brasileira, né, e, em alguma medida, como um livro inaugural, num certo sentido, defendido de maneira polêmica pelo Thales, né, no seu livro. Bom, como professor e pesquisador do campo dos estudos literários, é natural que o meu interesse pelo livro do Thales Absaber, né, incida sobretudo no lugar ocupado e na função desempenhada pela literatura na arqueologia, ou genealogia, para empregar dois termos Foucaultianos, empreendida por Thales Absaber no livro. Arqueologia ou genealogia, bem entendido, do não-pensamento, da estrutura escravocrata do não-pensamento no Brasil, mas que se revelaria também, num sentido importante, uma arqueologia ou genealogia das condições de possibilidade da literatura no Brasil. Evocando, pois, uma acepção mais Foucaultiana do que kantiana da ideia das condições de possibilidade, poderíamos perguntar com Thales quando e por que se tornam possíveis no Brasil Machado de Assis ou Joaquim Nabuco? Pergunta, né? Quanto a isso, Thales está muito próximo da tradição de estudo literário que remonta a Antônio Cândido e, sobretudo, a Roberto Schwarz, a qual, aliás, explicitamente se filia, e em consonância com a qual forma literária é pensada, via de regra, em homologia com o processo social. Não estranha, assim, que na narrativa que se tece no livro, a obra literária apareça muito menos como um objeto e muito mais como índice, às vezes mesmo como um sintoma de certa estrutura social ou de certa estrutura de pensamento, mas em alguns momentos não é isso que acontece. E eu gostaria de chamar a atenção para os momentos em que Thales parece, de fato, complexificar sua ideia de literatura, de discurso literário, e da função que isso teria tanto na história que ele quer contar, como na economia do seu próprio discurso. Parece-me que isso fica explícito, por exemplo, no prólogo do livro intitulado Somos Contemporâneos da Nossa Escravidão, no qual, a certa altura, fala-se de 6 principais modos de conceber a nossa escravidão. Modos, bem entendido, para além do discurso abolicionista acentuado gradualmente depois de 1860, dentre os quais irá se destacar aquele relacionado ao tal soldado antropofágico do título do livro. Ao lado dele, outros 3 modos, num total de 4 de 6, né, portanto, 4 de 6, são denominados com nomes de escritores: Gonzaga, Gonçalves Dias, Alencar, além do próprio Schlichthorst, né, todos anteriores ao momento decisivo, para usar o termo de Cândido, né, ao momento decisivo machadiano, a virada que serve de baliza, inclusive, para Thales avaliar o próprio valor da obra do seu protagonista, o dito soldado antropofágico alemão.
Tales nos fala aí, portanto, em relação a tais escritores, de, aspas, modos de conceber a nossa escravidão, eu chamo a atenção para o verbo ora associado à produção literária visada pelo autor, que não é representar ou documentar ou fotografar, e sim conceber. Bom, o verbo aponta para uma possibilidade de algo, de alguma potência do discurso literário, que não seria de uma mera reprodução, mas é de uma verdadeira produção da nossa escravidão, aqui entendida como uma concepção do discurso poético ou narrativo, ou melhor dizendo, concepções a depender do modo de conceber, em ação nesta ou naquela obra literária em consideração. Há, assim, uma brecha no livro para se pensar a literatura produzindo alguma coisa que não estaria simplesmente prevista pela estrutura social, mas antes conformada por um dos referidos modos de conceber, ou, já que se trata aí de modalidades do discurso, modos de dizer, especifica Tales. Cito, modos de dizer nossa vida popular que tinha contato com o povo trabalhador, escravizado e negro, africanos que se tornavam brasileiros à força. Fecha aspas. Aqui o aproxima essa ideia dos modos de dizer, do conceito, da distinção que o Luiz Costa Lima faz em alguns textos entre, por um lado, a mimesis e ficção, e por outro lado, poiesis. Né? A poiesis como alguma coisa, segundo o Costa Lima, que não se reduziria à ficção, já que a literatura seria apenas uma das formas da poiesis. Né? Ela não pertence a nenhuma diferenciação dos discursos, posto que é anterior a ela, não é apenas um nome mais antigo para a poesia, diz o Costa Lima, e sim uma possibilidade anterior às diferenças discursivas, quer dizer, algo dessa plasticidade da linguagem, né, anterior mesmo à própria separação entre ficção e não ficção, se quiserem. Né? Voltando-nos, então, aos modos de dizer a escravidão no Brasil, lá com Tales, podemos pensar em termos de estudos literários a partir de uma perspectiva que aborda o discurso narrativo e ou poético, antes como produção de imagens, portanto, como certa performance imagética, do que como mera constatação, ou como reflexo, ou como índice, ou como sintoma. Haveria, sim, segundo Tales, agora eu cito o autor, quais seriam os tais modos, né, de se conceber dizer a escravidão. Um que ele chama o modo do silêncio, ou o poder como ato e recusa simbólica, a principal forma das elites operar a cultura da escravidão, ao menos até o final da década de 1850 no Brasil. O modo Vilhena, ou o poder contra o erotismo, pautado pela recusa afirmativa do valor da vida popular e da cultura que dela emana, controle estrito policial da vida dos pobres, controle político policial explícito dos espaços públicos das cidades. 3. O modo de Gonçalves Dias, ou a denúncia do não dito, o qual teria se configurado em alguns poemas, mas sobretudo no diálogo Meditação, de 1846, texto em que o poeta não publicará em nenhum dos seus cantos e que antecipa abertamente, observa Tales, o discurso abolicionista, Joaquim Nabuco e até Caio Prado Júnior. O modo Schlichthorst, ou o gozo, erotismo e cultura, caracterizado pela ambivalência de um olhar que vê a exceção brasileira do ponto de vista da onipresença da violência, goza de algo do seu racismo e da possessão dos corpos, mas também da necessidade da vida social, viver e criar modos de existência material e simbólica. O modo de Gonzaga, o reconhecimento à distância, algo como uma contemplação suspensa da cultura popular de um ponto de vista irônico e negativo, satírico, do alto, a partir do qual a cultura popular de origem africana poderia circular pelos circuitos híbridos da elite do poder, desde que os pobres e negros continuem sempre bem postos em seu lugar original final. Por fim, o modo Alencar, conservadorismo patriarcal e atraso, que se confunde com a emergência da voz reativa e seu projeto diante da ascensão do abolicionismo forte no final do século XIX. Minha primeira pergunta, então, tem a ver com essa dimensão, esses modos de dizer, de conceber como potência performativa do discurso narrativo ou do discurso poético, não simplesmente de reagir ou reproduzir ou somatizar, e sim de produzir alguma coisa mais ativamente. Salvo engano, em todos os referidos modos de dizer, pode-se notar uma bivalência. Por um lado, há algo que poderíamos chamar de evento, no sentido mesmo de um acontecimento histórico. E isso foi possível neste momento com Gonçalves Dias, aquilo no outro momento com Gonzaga, etc., etc. Por outro lado, Tales parece sugerir o que poderíamos chamar de efeito de estrutura, isto é, algo que permaneceria ativo contemporaneamente como linha de força do não-pensamento no Brasil. Numa certa linha, de Gonçalves Dias a Nabuco, a Caio Prado Júnior e além, numa segunda linha em franca tensão com a primeira, de Alencar até o bolsonarismo, se quiserem. Numa terceira, de Gonzaga até a nossa classe média culta e elite, a expressão é dele, né? Quando vai ao Carnaval e à Bahia e depois retorna aos nossos salões culturais, onde pobres e negros continuam nos servindo. Numa quarta, que pareceria a Tales, antes de mais nada, uma linha de fuga, a do soldado antropofágico alemão, que iria dele até a moderna antropofagia brasileira.
Podemos, assim, em suma, nos perguntar em que medida os modos de dizer a cultura popular, diacronicamente divisados por Tales, não se deixariam perceber sincronicamente como linhas de força num campo de forças da produção, circulação e recepção dos discursos conformadores da alteridade e da identidade no Brasil contemporâneo. Segunda sessão. Enfoquemos agora a ambivalência concernente ao grande protagonista do livro, Schlichthorst, o paradoxal soldado antropofágico de Tales Absaber, assim apresentado por Tiago Ferro na orelha do volume. Moderno, atualizado e aberto, livre dos pactos da conciliação silenciosa dos interesses escravocratas, Schlichthorst enxerga e vive e decifra e devora a cultura urbana elaborada por escravizados, que, de acordo com a análise de Tales, vai desembocar, cerca de 100 anos depois, na matriz mestiça de boa parte da nossa melhor produção do século XX, incluídas aí as saídas culturalistas e ideológicas que tiveram seu último suspiro com os tropicalistas liderados por Caetano Veloso. As implicações da hipótese são inúmeras. Não vou reproduzir aqui, mas na quarta capa do volume, o texto do José Miguel Wisnik também endossa um pouco dessa visão, um pouco, talvez, otimista demais a respeito do personagem em questão. Aí se destaca, eu digo, né, o lado mais solar, por assim dizer, do soldado mercenário alemão e o Rio de Janeiro como é, obra que será objeto da detida atenção de Tales em seu livro, sobretudo o relato quase onírico do tal soldado acerca do impacto nele gerado pela aparição casual, numa praia carioca, de uma jovem negra vendedora de doces que então canta e dança diante dele. Esse trecho está no capítulo seguinte àquele de que vão se ocupar Cândido, César e Assis, né, que é o capítulo 11, chamado Passeios e Impressões. Passo ao relato, né, ao trecho em questão, que eu já ouvi o Tales definir como uma espécie de pequeno poema em prosa. Schlichthorst. À frente da igreja, um telheiro sustentado por 4 colunas cobre bancos de pedra que permitem contemplar comodamente a vasta superfície do Atlântico. Em face, boiam no espelho azul do mar ilhas emplumadas de palmeiras e vestidas de vegetação tropical sob o céu límpido e arqueado até o horizonte. Estirado num daqueles bancos, ouvindo o marulhar das ondas, sonhei que estava novamente a bordo e naveguei com a velocidade do pensamento de volta à minha pátria distante. Então, ouvi pertinho de mim um som de marimba tocada por uma negrinha mimosa que se aproximara e me oferecia doces. Tinha uma companheira deitada perto à sombra da igrejinha, naquela cômoda atitude que caracteriza os africanos. Para não desapontar a menina, comprei um pedaço de marmelada, bebi da sua bilha e pedi-lhe que dançasse. Não se fez de rogada por muito tempo, chamou a outra, entregou-lhe a marimba e a sua música, começou o fado, dança que na Europa seria julgada indecente e que aqui é inteiramente popular entre velhos e moços, brancos e pretos. Imagine-se uma mocinha na flor da idade, com um corpo soberbamente formado, negra como a noite, o leve vestido de musselina branca caindo negligentemente de um ombro, a carapinha oculta num turbante vermelho, olhos brilhantes como estrelas, a boca fresca como um botão de rosa desabrochando e dentes que ultrapassam as pérolas em brilho e alvura. Imagine-se essa mocinha em movimento suavemente embalante, mãos e pés batendo o compasso da dança maravilhosa, ao lado de uma mulher bem nutrida, verdadeira beldade africana, assentada no chão e tocando a marimba com os dedos carnudos. Ouçam-se os sons do instrumento e o canto que o acompanha. Depois olhe-se para mim, comodamente, deitado no banco, com o desenfado de um fazendeiro das Índias Ocidentais, tragando e exalando o fumo aromático de um charuto, e se terá visto a cena que pretendo descrever. A canção que a bela filha da África cantou enquanto dançava deveria ser mais ou menos esta, e ele cita, em forma de poema. Na terra não existe céu, mas se nas areias piso dessa praia carioca, penso estar no paraíso. Na terra não existe céu, mas se numa loja piso e compro metros de fita, penso estar no paraíso. Satisfiz imediatamente o desejo da boa menina e lhe proporcionei a felicidade com meia dúzia de vinténs, ínfima moeda de cobre altamente apreciada nesse Eldorado, onde abunda o papel moeda, porém muito pouco dinheiro amoedado em ouro e prata. Fim da citação. Numa primeira leitura, ou imediata citação do trecho, Tales lê assim, né, diz o seguinte: o movimento de uma subjetividade aberta ao novo e ao outro confirma e reatualiza, performa mais uma vez na ordem nacional o mito e a visão do Brasil como tipo de paraíso, dando a ela próprio colorido contemporâneo. E entre a fortuna e o sonho, o paraíso encontrado, como não poderia deixar de ser, será muito outro do que o esperado pelo aventureiro, vindo em busca de felicidade e riqueza.
Pois nesta terra não existe céu, mas quando piso nessa praia carioca, um paraíso no mundo da vida emergirá para o senhor interino dos gozos privilegiados do uso do corpo negro e de uma cultura afirmativa nova, advinda deste mesmo corpo, que o seu espírito aberto à imaginação e ao outro, tocado por sua fada, saberá reconhecer de modo único, ao meu ver, inaugural. Bom, aqui mais um eco dessa, quer dizer, na verdade o Tiago Ferro na orelha parece ecoar essa visão mais solar, mas evidentemente a leitura do Tales não se limita aí, né? Lembremos que logo de partida, ao tratar do que ele chama de modo de Schlichtors, Tales reputa esse olhar cito, origem da nossa ambivalência erótico-cultural, positiva como lugar de reconhecimento do ato popular, ele vai insistir que o narrador dá voz a ela ao citar a música que ela canta, bom, há se discutir isso, mas controladora dos limites da ação política dos pobres nesse continente erótico, simbólico, interessado, e sendo assim, também sexista, machista e perversa em outro grau de compromisso. Campo cultural gozoso, a partir de formas estéticas ligadas ao corpo, com seu fundo de violências e de resistência. Ou, noutras palavras, relação sexual, cultural, produtiva, politicamente enquadrada, controlada e orientada. Fim de citação. Para lembrar, o Tales é prioritariamente um psicanalista que se interessa por questões da cultura. Essa forte ambivalência permanecerá, via de regra, nas referências de Tales a Schlichtors e sua obra sobre o Rio de Janeiro. Nelas, sentimos, por vezes, pesar-se um pouco a mão na tentativa de se desenhar a figura do primeiro escritor relevante do século XIX brasileiro. Ele fala que há algo de inaugural ali, né? Ainda assim, a ambivalência prevalece. Tales não conclui seu livro endossando alguma imagem pacificadora desse pretenso precursor oitocentista da antropofagia e do tropicalismo. Longe disso. Perto do fim, ele se pergunta: a ação sexual de senhores escravizadas na rua e na vida das cidades diminuía a dor violenta do cativeiro, como gesto micropolítico tópico do encontro, movido a prazer que quer purificar a ordem do terror, ou a aumentava como produção de cultura do reconhecimento e subjetivação, somente desde aí, restrita a este desejo, sublimando forçosamente os terrores mais gerais, na medida em que se tornou nova ordem de cativeiro biopolítico? Interrogação. Ou ainda, mais à frente, podemos considerar o jogo degradado de sedução na sociedade inteiramente deformada pela escravidão algo que pertence ao contemporâneo direito político ao corpo e à afirmação erótica feminina e negra? Ou nele, de fato, tudo é corrosão do caráter, perversão e uso e abuso do corpo escravizado? Interrogação. Bom, há uma série de interrogações, o livro acaba numa sequência de interrogações que colocam em cena essa ambivalência. Em face dessa ambivalência indissolúvel, que lugar ocupa, afinal, o soldado alemão na história que Tales quer nos contar acerca da escravidão e do não-pensamento no Brasil, inclusive na história da literatura brasileira que da primeira se desdobraria? Olhar estrangeiro, livro 100% brasileiro, sentencia o autor, Tales, né? O risco permanente, me pergunto, o risco permanente aqui não seria mesmo de uma leitura que, no limite, dissolvesse a incômoda ambivalência do protagonista de Soldado Antropofágico rumo à fetichização do personagem como uma espécie de grande precursor de tudo e de todos, isto é, de uma tradição outra em face da escravidão como, aspas, sonho limite dos nossos autoritários, fecha aspas, para Tales Absaber, né? Aí é a minha pergunta. Terceira sessão. Eis-nos instalados, pois, no dilema de como, afinal, ler Schlichtors hoje. Dilema que exorbita, como se percebe, aquele do lugar de fala do autor em questão, quem é que fala o quê, sobre o quê e por quê, em direção a um lugar de escuta do discurso por ele proferido e do qual, então, nos ocupamos criticamente 2 séculos depois, muito mais aqui numa perspectiva metacrítica, né, de análise dessas leituras críticas possíveis. Portanto, o problema da legibilidade do texto. O leitor Tales Absaber parece consciente do dilema. A certa altura do seu livro, explicitamente, avulta explicitamente aquilo que se poderia chamar de um contrato de leitura, em vista do qual, bem entendido, se estabeleceriam as condições de possibilidade para se ler o autor alemão, como ele então o faz, à luz, inclusive, da possibilidade de que esse autor seja lido de maneira diversa da sua, isto é, não necessariamente como um admirável soldado antropofágico. Eis o que eu estou chamando de um contrato, ele próprio não chama assim.
Ele, Schlichthorst, Tales, né? Pode falar explicitamente da barbárie perversa tornada cultura dos senhores, da atração sexual liberada por meninas negras muito jovens, sem pruridos, que lhes eram ofertadas em fazendas do interior, revelando com nitidez a atualidade de um aspecto sempre ocultado da civilização escravocrata e da natureza ilimitada dos gozos senhoris, de um modo que, para parte da consciência crítica atual, praticamente invalida o trabalho. No limite, um cancelamento do Schlichthorst. Elementos verdadeiramente desprezíveis, de uma realidade amplamente desprezível, pontuam aqui e ali, e com frequência, o seu trabalho. Ao lermos suas memórias brasileiras, precisamos conseguir tolerar que o mesmo narrador que revela e esclarece aspectos abjetos da vida nacional dos primeiros tempos, também os vive como privilégios disponibilizados a homens como ele, e goza do Brasil que revela, estranha e quase denuncia, o quase em itálico de Tales Abissabia. Eis as condições: a revelia de certa parte da consciência crítica atual, para a qual o trabalho do alemão automaticamente soaria como inválido. Seria preciso, aspas, conseguir tolerar a ambivalência constitutiva do modo de conceber dizer, de Schlichthorst, a fim de podermos aquilatar em sua integralidade aquilo que o soldado, entre o gozo e o estranhamento, quase denuncia. Voltando-nos com o alerta de Tales em mente para o próprio texto de Karl Schlichthorst, né, mais especificamente para a tradução de M. Dodd e Gustavo Barroso, que consta da edição brasileira de O Rio de Janeiro, como é citada em O Soldado Antropofágico, haveríamos de nos deter, então, numa passagem como essa. Cito Schlichthorst. Né? 12 anos é a idade em flor das africanas. Nelas há, de quando em quando, um encanto tão grande que a gente esquece a cor. As negrinhas são geralmente fornidas e sólidas, com feições denotando agradável amabilidade, e todos os movimentos cheios de graça natural, pés e mãos plasticamente belos. Lábios vermelhos escuros e dentes alvos e brilhantes convidam ao beijo. Dos olhos se irradia um fogo tão peculiar e o seio arfa em tão ansioso desejo que é difícil resistir a tais seduções. Até o digno Clapperton muitas vezes compartilhou as mesmas sensações que me assaltavam no momento, sem disso se envergonhar. Por que deverei eu me deixar influenciar pela soberba europeia e negar um sentimento que não se originava em baixa sensualidade, mas no puro agrado causado por uma obra-prima da criação, com C maiúsculo? Pergunta. A menina que se achava à minha frente era, a seu modo, uma dessas obras-primas, e para ela eu me podia servir das palavras do inglês, a beautiful Negro lady. Fim de citação. É a passagens como essa, infere-se, não raras nas memórias de Schlichthorst, nas memórias brasileiras, que se refere Tales quando nos insta a conseguir tolerar a abjeção a um só tempo gozada e estranhada pelo soldado alemão, que quase a denuncia. Mas a edição brasileira de O Rio de Janeiro como é, nos dá mais o que pensar. A tradução lusófona do texto alemão, assinada em pleno Estado Novo getulista pelo integralista simpatizante do nazismo Gustavo Barroso e sua esposa, é permeada por comentários do próprio Barroso em notas de pé de página. Interessa, sobretudo, a Barroso a história militar contada pelo soldado alemão, isto é, seu livro como um documento para a história militar do Brasil, o que seria uma terceira via de leitura, que é a do Barroso, na sua introdução ao livro. Em face das passagens do livro que interessam mais de perto a Tales, essas em que se fala da escravidão, das meninas negras, etc., chamam a atenção os comentários de Gustavo Barroso. Diante, por exemplo, da defesa de Schlichthorst, de que é, cito, justamente a mistura dos sangues o que mais convém sobre o céu tropical, Barroso comenta em tom de recriminação, aspas, neste e em outros locais do livro, o autor, apesar de alemão, faz contínua profissão de fé antirracista. No outro ponto, em que o soldado alemão, referindo-se ao efeito da alimentação abundante, do bom tratamento aos negros recém-chegados ao Brasil, observa a pele como que se renova e adquire um negror brilhante, os olhos se enchem de vida e fulgor, e em todos os seus gestos as jovens africanas demonstram uma graça natural que comumente falta à gente da Europa. Barroso retruca, aspas, o autor não perde vaza em elogiar negras e negrinhas, reticências. No trecho acerca da idade em flor das africanas, que se tem acima, Barroso insiste, aspas, sempre a sedução das negras, reticências. Na passagem sobre a jovem negra vendedora de doces que canta e dança na praia carioca, Barroso sentencia, aspas, o autor tinha, como se vê constantemente, queda pela gente de cor.
Fecha aspas. Podemos entrever com isso como que um espectro hermenêutico, por assim dizer, pelo qual se distribuiriam as diversas leituras possíveis das memórias brasileiras de Stilistos. Né? No extremo do espectro, a franca recriminação abertamente racista da profissão de fé antirracista do autor, apesar de alemão, que padeceria da, aspas, sedução das negras, recriminação cujos ecos integralistas militaristas, no discurso da extrema-direita brasileira hoje, nos fariam pensar numa longa duração de um provável modo de Gustavo Barroso ou o racismo sexual nazificante. No outro extremo do espectro, a recriminação, no limite o cancelamento, por assim dizer, do autor alemão por parte da consciência crítica atual, para a qual a hipersexualização racializada dos corpos das mulheres negras automaticamente invalidaria seu trabalho, todos os termos de Tales. Né? Em algum lugar do espectro, entre um extremo e outro, uma leitura como a de Tales arrisca apresentar a ambiguidade do soldado antropofágico e de seu modo de conceber dizer a escravidão no Brasil, a pensar e a problematizar a produtividade e a ressonância de sua quase denúncia. E não seria, afinal, sobre a natureza intervalar desse quase, entre o gozo e o estranhamento, que se faria necessário, então, refletirmos com mais vagar, a título de uma pulsão ambivalente e controversa, a atravessar o que de melhor talvez se tenha produzido na moderna cultura brasileira? Interrogação. Um caminho possível para esse pensamento eu busco num texto do Marcos Natali, chamado O Fim da Escravidão é o Fim do Mundo, da Ilegibilidade do Navio, publicado num livro que eu e uma colega da UERJ, a Carolina Corrêa dos Santos, acabou de ser publicado pela EduERJ, né? Literatura, Teoria e o Fim do Mundo. O texto de abertura, então, é esse do Marcos, em que, entre outras coisas, e é isso que me interessa aqui, ele elabora, desenvolve uma leitura brilhante de uma novela do Melville, pouco conhecida, talvez, chamada Benito Sereno, em que foi publicada em 1855, anonimamente, no ano seguinte, assinada pelo autor, né? Mas lembrando, o Marcos faz questão de lembrar, né? E isso é importante, em meio aos debates em torno da lei do escravo fugitivo, promulgada nos Estados Unidos em 1850. Tentando resumir muito aqui o enredo, o Delano, né, que é o capitão do navio americano, na costa do Chile, em 1799, isso foi baseado, na verdade, num relato, digamos, histórico ou verídico. Ele se depara com um navio, a princípio, sem bandeira, um navio estranho, no dizer do personagem, e o narrador, há um jogo também do narrador, quer dizer, às vezes de aproximação e de distanciamento do narrador em relação a esse personagem, né? E ele precisa interpretar o que ele está vendo ali, né? Ler esse navio, que a princípio ele considera que seria um navio que carregaria monges franciscanos, né? Mas depois, se aproximando, ele vê que se trata de um navio escravista. E isso o tranquiliza. Né? E aí há um capitão desse navio, que é um espanhol, o Benito Sereno, e ele parece aquela visão enfim, das coisas decorrendo de acordo com uma ordem natural, né, dentro de um regime escravocrata, o tranquilizam. E como o Marcos bem enfatiza, há uma espécie mesmo de cegueira desse personagem para o que está, de fato, em cena ali. Né, porque ele julga que os escravizados estavam no seu lugar, fazendo o que deviam fazer, o capitão estava com o controle do barco, mas não era nada disso. Já tinha havido uma rebelião, né, os escravizados já haviam tomado o controle do navio, matado a maioria da tripulação espanhola, e estavam atraindo o navio americano exatamente para tomá-lo e para tentar voltar para o Senegal, já que esse navio seria melhor do que aquele, né, em que, então há ele vai desenvolver exatamente essa questão da legibilidade ou ilegibilidade de uma certa cegueira ali em relação. Né. Mas aí o que me interessa mais de perto é quando ele se aproxima a uma espécie de ponto cego, né, na própria essa ambiguidade na própria fortuna crítica sobre o texto, né, um pouco como ele fez aqui agora com o texto do Guimarães Rosa. Ele diz, o Natali, a dificuldade da crítica ao racismo também resulta da sua peculiar plasticidade. Anterior às explicações científicas, mas também posterior a elas, o racismo é um traço, dirá Jacques Derrida, que não pode ser dito. Ao mesmo tempo, é sempre necessariamente discursivo, precisando ser anunciado e nomeado. Ainda que existam racismos oficiais e estatais, é comum que ele não se apresente como tal, deixando brechas para o apelo quando interessar a outros tipos de explicação. Embora no Brasil e em outros países aconteça de pessoas se dizerem racistas, e ainda que o racismo possa ser até mesmo motivo de orgulho, também é habitual que o ato racista, em sua discursividade, preserve um espaço para a ambivalência e a negação, e isso como parte de seu funcionamento normal. Claro que isso cai como uma luva para pensar que esse espectro que eu acabei de tentar desenhar aqui das leituras, né, possíveis do Rio de Janeiro como ele é.
Encontramos, ele prossegue, algo dessa indeterminação na fortuna crítica da novela de Melville, que tende a se dividir em sua avaliação do sentido da obra. O livro é racista? É antirracista? Ao inverter com a revolta a relação mestre-escravo, mas construir um teatro que encena a continuidade da escravidão, ainda que a encenação tenha o intuito de convencer o navio norte-americano a se aproximar do Saint-Dominique, a novela revelaria a instabilidade das categorias e das relações de poder, demonstrando como a raça é construída socialmente possui maleabilidade? Interrogação. Ou então, ao contrário, a novela demonstra a impossibilidade da superação da racialização? São exemplos do tipo de pergunta que aparece com frequência nos textos críticos. Seja como for, minha impressão é que, na estrutura complexa e escorregadia da obra, é possível perceber não a oposição, mas a interdependência entre instabilidade semântica e racismo. Isso me interessa, essa aproximação me interessa muito de perto aqui para o próprio caso que eu estou analisando, né? E aí, voltando à não leitura do Antônio Cândido em relação a alguns aspectos, né, ao capítulo Passeios e Impressões, né? Evidentemente, a gente não poderia tentar se aproximar de um texto do Schlichtorf, enfatizando, como faz o Tales, essa instabilidade, pensando lá na concepção do direito à literatura, texto clássico do Cândido de 88, né? Da literatura sendo importante porque é um ator da humanização, e a humanização, a explicação do Cândido é de um humanismo tautológico, né, como costuma ser, de um modo geral, o humanismo. A literatura importa, sobretudo, ela humaniza porque ela confirma aquilo que é de humano em nós. Né? Quer dizer, se a gente se aproxima com essa concepção de um texto, tanto do Melville quanto do Schlichtorf, né, e aí, refletindo sobre a natureza plástica de uma categoria como humano, né, Natali diz ainda no texto em questão, esse deslocamento, no modo como a questão é colocada, é importante por permitir que seja reexaminado um dos pressupostos principais do pensamento humanista. A ideia de que a exclusão do outro, da categoria do humano, é condição necessária para o exercício da violência contra ele. A convicção tem como consequência a crença de que a inclusão na categoria da humanidade seria indispensável e talvez suficiente para a interrupção da violência. Como não é assim que acontece, precisamos de categorias mais nuançadas do que as de humano e inumano, e de conceitos que consigam definir com mais precisão os modos de justificação da violência. Para me encaminhar para a conclusão, eu lembro então um texto famoso, mas talvez um pouco esquecido, de Jean-François Lyotard, publicado exatamente no mesmo ano de Direito à Literatura, de Antônio Cândido, né, que é a introdução que ele faz a um livro exatamente sobre o inumano, no qual ele, me parece, faz uma espécie de... ele nuança esse conceito do inumano, né, pensando que, tradicionalmente, a ideia de que o humano é algo positivo, a que se opõe um negativo, o inumano, como falta, né, como essa negatividade, ele pensa num segundo inumano que, ao invés de se opor ao humano, seria, na verdade, a sua condição de possibilidade, seria o seu fundo. Né? E ele vai dar como exemplo, a ilustração para isso, exatamente a ideia da educação, da Bildung, né, da formação do indivíduo. Ele diz o seguinte, Lyotard, se os humanos nascessem humanos como os gatos nascem gatos dentro de umas poucas horas, não seria possível, nem sequer digo desejável, que seria outra questão, educá-los. Que se deva educar as crianças é uma circunstância procedente de que elas não são totalmente conduzidas pela natureza, não são programadas. As instituições que constituem a cultura suprem essa falta nativa. O que se chamará de humano no homem, a miséria inicial da sua infância ou a sua capacidade de adquirir uma segunda natureza, que graças à linguagem o torna apto à partilha da vida comum, à consciência e à razão adultas, que esta assenta e presume aquela, todo mundo está de acordo. A questão é apenas saber se essa dialética, com qualquer título que se lhe adorne, não deixa algum resto. Se fosse esse o caso, seria inexplicável para o próprio adulto, não somente que ele tenha de lutar sem cessar para assegurar a sua conformidade com as instituições, e mesmo para arranjá-las em vista de um melhor viver comum, mas que a potência de as criticar, a dor de as suportar e a tentação de se lhes escapar persistam em certas de suas atividades. Não me refiro apenas aos sintomas isolados, aos desvios singulares isolados, mas aquilo que, ao menos na nossa civilização, passa também por institucional. A literatura, as artes, a filosofia. Trata-se também aqui de rastros de uma indeterminação, de uma infância que persiste até a idade adulta. Então, ele vai falar de um trabalho de anamnese, que está na contramão de uma leitura rápida, né, que nos faz, digamos, reverter até estado de inumanidade, e a literatura seria uma experiência privilegiada disso. Né? Quer dizer, é uma definição que está na contramão, como a gente pode ver, de uma literatura, de uma concepção humanista clássica, né, que defende a literatura como veículo, motor de humanização.
A cena da escrita de O Rio de Janeiro como ele é, quer dizer, o autor relata no começo do livro que 4 dias chegados no Rio de Janeiro ele toma um tiro no pé, num duelo, então ele precisa ficar de resguardo, né, se recuperando, e aí nisso ele vai estudar, se aprofundar na língua portuguesa, na literatura, meditações, estudos, observações. Essa anamnese ganha o status no livro de uma reversão da Bildung, uma reversão da formação, né? E o dado novo ali é exatamente o dado da escravidão negra, né? De estar refletindo sobre isso numa sociedade escravocrata como a brasileira. Para terminar, eu tinha dito que estava terminando, então o que você fez com Rancière também, há mais uma citação do Natália, a última, e para terminar, ele diz o seguinte, a certa altura do ensaio a que eu me referi, né, que eu estou me referindo desde o início. Se, como escreve Toni Morrison em seu livro de ensaios Playing in the Dark, aspas, a escravidão negra enriqueceu as possibilidades criativas dos Estados Unidos, resultando em um aterrorizante parque de diversões para a imaginação, fecha aspas, isso Morrison, regido pela dualidade dramática da linha de cor, o que testemunhamos na novela de Melville é uma versão desse teatro sinistro que perverte a interpretação numa leitura do arquivo em que se busca, por todos os meios, reescrever esse estranho mundo, o da liberdade, no paradigma da escravidão. Em Schlichtorth, lido por Tales, o que eu busquei evidenciar foi exatamente a indecidibilidade entre liberdade e escravidão, gozo e estranhamento, que reside nessa quase denúncia que oscila, né? Essa indecidibilidade em vista da qual a crítica toma decisões, né? É possível uma leitura como a da sua invalidação, por uma certa consciência crítica atual, mas também é possível uma leitura como a do Gustavo Barroso. Não nos esqueçamos, ainda é a edição que se encontra disponível para download na Biblioteca do Senado, né, com esses comentários, essas notas de pé de página do Gustavo Barroso a que eu me referi, e que não há nenhum outro comentário de nenhum outro autor a não ser o ensaio inicial do Barroso. É isso que o leitor brasileiro encontra, quer ele compre a edição impressa ou ele lê em PDF. Por fim, então, eu digo, a reversão da Bildung humanista em Schlichtorth nos lança na ambivalência indecidível do quase como rastro poético dessa indeterminação irrepresentável, no limite inominável, o inumano como fundo sem fundo desse desejo de humanidade que atravessa e constitui o que costumamos chamar de literatura. Obrigado. Bom, enquanto vocês se organizam, eu vou, então, colocar aqui, não exatamente uma questão, né, mas talvez compartilhar uma inquietação a respeito do lugar da mulher e do feminino na fala de vocês, né? Eu estava pensando sempre, né, enfim, o gesto, o traço sacrificial, ele também sacraliza, né? E uma coisa que eu acho que o Derrida percebe bem, no Mal de Arquivo, né, é como que essa violência ela tem uma capacidade de se apagar, né? Ela apaga os próprios rastros. Então, era um pouco sobre isso que eu gostaria que vocês comentassem. Pode responder só que sim? Nossa, que difícil essa pergunta. Posso responder, vou pensar também? A possibilidade de apagar os rastros, né, da violência e... Estou começando a conseguir pensar e estou relacionando com algumas coisas que o Nabil falou também, né? Então, se a única possibilidade de saída seria reconhecer, inclusive, a própria ambivalência em relação a essas formas de violência, que incluem a erotização, etc. E então, se você falou, né, do lugar do feminino e da voz feminina, né, nas duas falas que nós fizemos, né, então dá para especular se o limite da nossa reflexão, como talvez em algum sentido o limite da reflexão do Tales, que o Nabil glosava agora há pouco, seria algo como o reconhecimento e talvez até a elevação e o elogio da ambivalência, né, em relação a esse quadro, né? E aí, para pensar a justaposição que o Nabil fazia também, né, a partir da novela do Melville, né, e da cena no navio, Benito Sereno, né,
E acho que isso pode ajudar a pensar certa tradição crítica brasileira, né, a qual nós, em alguma medida, pertencemos, né, sendo que algumas vertentes dela o Tales se filia explicitamente, como você falou, né, que é possível, nessas reflexões, naturalizar, de alguma maneira, ou cristalizar, né, a ideia da ambivalência como limite máximo tanto da nossa reflexão quanto da nossa atuação política, né? Que então o melhor que nós teríamos a fazer, né, e daí dá para pensar construções como essas do Tales que o Nabil citava, né, o que há de melhor na nossa tradição cultural, crítica, etc., seria algo da ordem da ambivalência, né? E então escritores como Machado de Assis, né, ou depois, né, modernismo, tropicalismo, né, teriam energia crítica e teriam força porque dão forma a essa ambivalência, né? O interessante do contraste na novela do Melville é que a atenção a toda essa complexidade, a essa ambivalência, não permite que se enxergue que, ao mesmo tempo, está acontecendo uma outra coisa, né, que não pode ser caracterizada como ambivalente, né, e que é a rebelião dos escravizados, né, na qual não há ambivalência nos termos em que a ambivalência é descrita nesses textos críticos, né. O que há é insurreição, né, violência, destruição, né. Então, pensando aqui em voz alta, a partir da sua provocação, né, acho que talvez, né, exista aí um limite para reflexões como a que eu fiz, né, e que, daí, nesses momentos, acho que é importante, é bem-vindo, né, tentar imaginar que, nesses momentos em que nós definimos aquilo que a nossa cultura tem de melhor, ou aquilo que há de melhor na nossa tradição crítica, né, talvez mais do que os critérios de valor, o que tenha que ser pensado é o uso do possessivo, né, e do pronome, né. Quem é esse nós, né, e como, com essa definição, o que se está fazendo é naturalizando, circunscrevendo, né, aquilo que é o que aconteceu no pensamento crítico no Brasil ou na cultura brasileira, né. Então, aí, ou seja, ter a certeza, né, de que o que houve o que teve mais força crítica, né, na nossa história cultural, né, foi aquilo que produziu ambivalência, indecidibilidade, né, precisa necessariamente excluir toda uma outra produção que talvez, pelo que eu entendi, né, da exposição no Nabil também, que talvez seja de maneira rápida demais, né, associada ao cancelamento para ser descartada, né, sendo que aquilo que se questiona no que é chamado de cancelamento ou identitarismo, seja lá o que for, né, é também um questionamento de formas de elogio da ambivalência, né, e uma reivindicação de outras formas de atuar, né, e que não prezam, né, da mesma maneira a incerteza, a ambivalência, né, o veja bem, né, também há um outro lado, né, ainda mais se pensarmos, como dizia o Nabil também, né, que descobrir que a ambivalência, né, num discurso racista não nos diz muita coisa, né? O racismo é isso, né? O racismo é ambivalência e é essa plasticidade, né? Então não diminui a sua força, né? E talvez ao contrário, né? Aumente essa capacidade de adaptação, né? E aí a mesma coisa poderia ser dita, para voltar à sua pergunta, né, em relação à misoginia, né? E então essa possibilidade meio constante de se desviar, né, da acusação de misoginia e de machismo, né, é parte do funcionamento normal, né, de toda essa arquitetura, né, e não algo que excepcionalmente acontece algumas vezes, né. Mas sou eu tentando pensar aqui em voz alta. Se eu respondesse amanhã, eu teria outra resposta. Obrigada.
Bom, também vou tentar pegar carona aqui, pensando naquele momento do trecho que eu li, né, do tal poema em prosa, com a citação do que a moça canta. Eu me lembro que esse livro foi discutido numa sessão lá na casa de Cortes Riedel, da UERJ, no Rio, né, o Soldado Antropofágico, com a presença do Tales, né, e esses momentos, quer dizer, apesar de eu ter enfatizado aqui como surge uma figura ambivalente do livro, em alguns momentos você tem, sim, alguma coisa que poderia alimentar uma interpretação menos nuançada do tal soldado antropofágico. O próprio título já parece meio que amenizar essa dualidade, essa ambiguidade constrangedora em vários aspectos, né? Então, por exemplo, ele vai enfatizar que o fato dele registrar o que teria sido essa canção, e de fato ela aparece como uma citação, um poema, na terra não existe céu, né, mas se piso nessa praia carioca, etc., que seria uma primeira ocasião em que o narrador, o autor, dá voz direta a essa pessoa, a essa personagem, que se coloca ali como sujeito, nem que seja através do registro dessa música, né, da sua fala, do que ela teria cantado. Eu sou um pouco menos otimista em relação a isso, porque eu acho que, em alguma medida, o que está encenado ali é um drama muito mais do narrador, não é? Tem a ver muito mais com a postura dele diante disso, que o provoca em diversos sentidos, do que com uma atitude deliberada de registrar, ou de dar voz, ou de evitar o silenciamento, né? Mas eu queria voltar à questão da instabilidade, da indeterminação, que falava o Marcos, né, porque isso também é complexo. Quer dizer, a leitura que ele faz, o Natali, né, falando da novela do Melville, em alguma medida você fala que a estrutura a obra tem uma estrutura complexa e escorregadia, né? Quer dizer, e a sua leitura é muito nuançada, e ainda que você chegue a uma conclusão como aquela a respeito da novela, isso é muito diferente de outras leituras que, inclusive, você cita, né, da Fortuna Crítica, que pretende simplesmente emitir um veredito. É racista, não é racista, né? Eu quero dizer que esse espectro. Então, uma coisa que parece que talvez a gente pudesse atentar para ela, quer dizer, é o fato de que o evidenciar essa ambivalência, no limite, para usar um termo derridiano, a indecidibilidade do texto, não se dá como um mero reconhecimento de algo objetivo do texto. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o ato crítico que explicita isso também está tomando uma decisão. Isso também é uma decisão crítica, né? A decisão de enfatizar isso, ao invés de simplesmente, por exemplo, ler o livro como leu Gustavo Barroso, o que não deixa de ser uma espécie de cancelamento, né? E é um identitarismo nacionalista de direito fascista, né? De um racismo escancarado, esse sim, né? Você em algum momento nuança no trecho que eu citei, esse racismo escancarado, né? Então, eu acho que, às vezes, essas leituras, a leitura qualquer que seja ela, que não tenha consciência de que, em medida, aquilo que se atribui ao texto é também um atributo da própria leitura, tendem a se confundir com não leituras, né? Com recusas diante do texto, assim, como se a tarefa da crítica fosse simplesmente emitir um juízo de valor, uma categorizante, né? Quer dizer, ninguém faz a leitura que você faz do Melville para chegar no final e dizer assim, não, esse livro tem que ser cancelado, ele não merece ser lido. Quer dizer, aquela leitura, então, eu acho que isso faz diferença. Eu entendo o que você colocou como, né, a questão de não fetichizar a ambivalência, e, aliás, o Tales nem faz isso. Eu acho que ele faz, quer dizer, eu tentei um pouco arrancar isso do livro, porque em alguns momentos mais ingênuos, digamos assim, e isso fez parte do meu debate com ele um pouco joga confete nessa ideia de um personagem, né, solar, que a própria orelha do Tiago Ferro, em alguma medida a quarta capa do Wisnik, e outros textos que vêm surgindo, resenhas sobre o livro, né, que meio que festejam a figura como essa figura solar que, pela primeira vez, de um modo inaugural, né, teriam antecipado alguma coisa de uma potência disruptiva do modernismo, da antropofagia e da Tropicália, etc. Né? Então, é um pouco esse retorno ao texto, mas também que fique claro que isso é uma opção de leitura, né, que tem um compromisso ético também, né, da leitura crítica, de
de optar em explicitar essa nuance, ainda que isso, evidentemente, não resolva um problema dado, né? Quer dizer, são questões distintas e que merecem ser discutidas, assim, cada uma no seu... Quer dizer, com a consciência da complexidade que cada uma delas implica, né? Acho que é isso. Dá para ouvir? Sim. Nem sei se é exatamente uma pergunta, assim, eu vou tentar narrar para vocês dois, tá? Talvez seja mais um problema meu, assim, ou uma angústia minha, que eu acho que é coletivo de uma certa maneira. Quando a Natália começou falando sobre o problema da fundação, né, os meus limites de leitura bibliográfica, fizeram pensar imediatamente na direção da filosofia política e na dimensão sacrificial ou de violência em qualquer ato fundacional que instaura uma comunidade. Basicamente porque você precisa de fazer exatamente uma coisa. Você tem que instaurar uma lei para que aquela comunidade emerja a partir daquela lei. E essa violência instaurativa, fundacional, antes dela, o que você tem é a anomia, o isolamento e os indivíduos apartados. De uma certa maneira, se eu te entendi, você reconhece isso pelo menos analogicamente, nos discursos das histórias, das literaturas, e tenta pensar contra isso. Em sendo assim, é uma pergunta, bom, estou querendo que você responda isso agora, tá? Mas se responder, eu quero. Qual a dimensão política da literatura? Porque o meu problema com isso é uma certa, e aí eu vou ser muito clara e eu vou na mesma oficial, é que há uma certa tendência à esquerda, enfim, da qual eu sou, de certa maneira, um pouco herdeira, filho, né, eu vou usar os seus vocabulários do quase, da indecidibilidade, da indeterminação, que para mim vão num sentido muito parecido com esse, dessa recusa a esse gesto violento fundacional que instaura a lei, mas que, de uma certa maneira, me parecem fazer muito parte desse universo antipolítico, apolítico, que é o nosso de hoje. Você não tem comunidade, você tem grupos identitários. Como resistir a isso? Porque, basicamente, era, em grande medida, contra isso também que você estava falando, contra essa leitura que se permite um cancelamento. Um cancelamento lá à direita ou à esquerda, um pouco importa. Então, a pergunta para os dois é exatamente essa. O que pode politicamente a literatura? Para além da tautologia, do elogio à própria indecidibilidade da literatura. Vamos juntar com a pergunta do César e... Vocês estudam assim? Vamos lá. Mas talvez se você vier mais próximo, por causa também da... A gente tinha mais fácil. Muito obrigado pelas duas leituras, eu fiquei assim, muito bem surpreendido e pensando assim da maneira como nós não escutaríamos essas leituras no tempo que nós éramos estudantes, assim, que os nossos professores não dispõem talvez de um quadro crítico como esse hoje, e provavelmente quando vocês mencionam sobretudo a leitura do Soroco, né, eu acho que nós reconhecemos a maneira talvez como nós lemos esse texto na voz dos nossos professores e essa questão não aparecia. Como que ela vem aparecer agora, por que ele aparece, eu acho que é um dado muito importante na maneira como, inclusive, nós vamos assim, transmitir novas visões, talvez acerca da literatura brasileira, diante dessa experiência social brasileira fraturada. Então, eu gostei muito das leituras que vocês fizeram. O que eu fiquei pensando foi o seguinte, assim, eu achei que a utilização desses quatro termos, ambivalência, indecidibilidade, instabilidade, indeterminação,
só falsamente pertencem ao mesmo campo semântico, e há muitas nuances entre eles. E se a figura da ambivalência é, digamos assim, mais explicitamente questionada e criticada, porque uma coisa ambivalente só quer dizer que ela tem duas valências. Como o Marcos disse, não é porque o racismo é ambivalente que ele não deve ser deixado de ser condenado. Eu não teria hesitação alguma, diante de uma coisa ambivalente em criticá-la, radicalmente. Isso não é cultura do cancelamento. Um gesto misógino que não é misógino, porque ele é duas coisas, o fato do "e" não subtrai que há lei de misógino, e isso vale para qualquer tipo de anulação da diferença. Então, me parece que a figura da ambivalência é a mais frágil. As outras, elas são um pouco mais complicadas, e eu acho que elas não poderiam ser tomadas como sinônimo de ambivalência, né? Agora, eu queria perguntar para vocês se vocês enxergam, feita essa análise desse gesto, né, dessa maneira como essa literatura se dirigiu a esse outro, né, numa certa formação que também é nossa, nós diríamos o outro de classe, agora é o outro de gênero, então o outro da outra espécie, né? Seguramente um certo elogio da literatura modernista, por assim dizer, talvez ela como que denegou essa fratura existente na nossa sociedade. Eu lembro, por exemplo, não sei que vocês fizeram leituras muito específicas dos textos, mas eu lembro, por exemplo, de um outro conto do Guimarães Rosa, que é o São Marcos, em que o narrador, que é o proprietário de terras, se dirige ao mundo da feitiçaria negra. Acho que ele não tem ambivalência naquele conto. Há algo talvez muito mais complexo ali. Então, me parece que há outros textos da literatura brasileira, parece que merecem essa leitura, mas eu pergunto a vocês se não há outras figuras críticas que, ao se voltarem para esses universos, né, a presença da violência, do racismo, da misoginia, se não há outras figuras críticas contemporâneas desses autores, figuras críticas movidas pela ficção, como é o caso aqui, e se no plano também da crítica, né, vocês dois mencionaram isso, se está em construção, pela nossa geração, um conjunto de outras figuras do ponto de vista da teorização. Eu queria essas duas coisas, assim, se não há outras figuras críticas contemporâneas desses autores que hoje passam por esse crivo muito rigoroso, que eu acho justificado esse crivo, né, mas se também não está em jogo, se a gente não deveria tentar procurar também, às vezes os mesmos autores, talvez, outras figuras críticas, né? Mas se também, pelo que eu notei, por exemplo, vocês mesmos, né? Eu digo vocês, mas eu digo nós, vocês também estão se distanciando, por assim dizer, de uma certa geração crítica que os formou. E se isso não diz bem do nosso presente, nós trazemos conosco uma formação que ela própria hoje está, por assim dizer, atravessada por fraturas, que não surgiram, eu acho, no interior do pensamento crítico nosso. Tenho a impressão que elas sofreram uma espécie de abalo que veio do exterior. E se não valeria também para o pensamento crítico, do mesmo jeito que a literatura, como você mencionou de maneira, eu acho, exemplar, que ela incorpora para excluir, eu fico imaginando se, do ponto de vista nosso, nós que estamos aqui, o grupo nosso, que faz a crítica, se nós também não estamos fazendo isso porque movidos por uma força exterior, e se nós não deveríamos nos colocar também uma questão nossa, para saber quem é o outro do nosso pensamento. Quando você falava, César, de algo que vem do exterior, né, você estava pensando em quê? Que exterior? Assim, daquilo que não é do nosso grupo social, do nosso pensamento, tá. Tal como você disse, assim, a presença de uma diferença. Sim. Que, por assim dizer, não pertence ao nosso mundo, né? Nesse sentido mesmo que você. Sim. O que estava implícito, talvez, na minha apresentação, né, é que ela era também a história da mudança na minha leitura do conto. Né? Então, durante muito tempo, eu dei o conto em sala de aula, me comovendo, né, com o destino de Sorocco. Né? E eu lembro de ter como título dessa aula, né, em disciplinas da pós-graduação, A Tristeza do Homem, né, como parece quase obrigatório, a Mônica está aqui, estuda Guimarães Rosa, quase obrigatório para quem lê Guimarães Rosa, colocar em algum lugar do título algo que tenha saído, né, do texto de Guimarães Rosa, que a gente está comentando. Né? Era o que eu fazia. Né? E daí a minha leitura era uma leitura sobre o luto e sobre a tristeza. Né? E nesse sentido não havia qualquer atrito com a fortuna crítica. Né? Eu consegui achar
consegui achar exemplos sem fim, né, de leituras que faziam a mesma coisa, repetiam exatamente esse gesto, né. E a história que eu contei foi que, um dia, numa discussão em sala de aula, né, uma aluna propôs uma outra leitura, né, que eu não tinha pensado e a qual eu inicialmente resisti, né, e com o tempo foi me convencendo, né, e foi me parecendo não só uma leitura possível e defensável, né, inclusive apelando à evidência textual, né, no interior do conto, né, mas também me fazendo levantar a pergunta sobre que tipo de viés afeta a nossa leitura e que tipo de desejo é necessário na leitura para que algumas coisas sejam tentadas ou ensaiadas, né, como hipótese crítica, né. E então, quais são os desejos que levam, né, à reafirmação dessa leitura que parece plenamente convencida, sem qualquer tipo de ambivalência, né, de que o final do conto é feliz, né, e que está pronta para participar daquela festa, né, no vilarejo, né. Onde está? Que eu vou atrás, né. Eu vou atrás cantando e talvez até lacrimejando de tanta emoção, né, de ver como Soroco incorporou, né, o canto da filha, né. Então, qual que é o desejo, né, que leva à convicção, né, de que é isso que estava acontecendo lá, né, que isso deve ser celebrado, e que tem a ver com a pergunta. A Juliana agora está lá atrás. Só para dificultar a resposta, vão mudando de lugar também, né? E que me parece que tem menos a ver, né, com a questão da literatura do que com a literatura brasileira, né? E então, o que está no título, né, é uma fábula, né, sobre o surgimento da literatura brasileira, em que não podem ser separados esses dois termos, né? Então, me parece que a questão é, desde o início, identitária também nesse sentido, né? Porque, ou seja, o sentimento nacional é o tipo de identitarismo, né, com o qual nós nos identificamos, para usar o nós de que falava o César, né, agora há pouco, né? E que talvez o que esteja acontecendo hoje seja que esse nós está em crise, em parte por causa da mudança da composição dos corpos discentes das nossas universidades, né? Não é que muita coisa tenha mudado, não é que seja suficiente, não é que o corpo docente tenha mudado, né? Mas, pelo menos na minha universidade, o corpo discente mudou nos últimos 10 anos, né? Por causa das ações afirmativas, etc. E que, então, aparecem tensões que antes eram menos presentes, né? Então, é um pouco eu contando muito rapidamente um pouco dessa história também, né? E aí, acho que o que a gente vive hoje também, na minha avaliação, é um momento, de novo, complexo, escorregadio, indecidível, etc., mas é também um momento em que vai se organizando também uma reação nossa, né, desse nós, de que falava o César, contra esses outros. E a rapidez com que a gente usa termos como identitarismo, né, de uma maneira necessariamente pejorativa e como se nós soubéssemos o que é esse identitarismo, né, para mim é sinal de que tem um trabalho de reflexão crítica aí que falta, né? Invariavelmente, quando aparecem esses termos, identitarismo, né, políticas identitárias, né, para mim é sinal de que tem algo aí que não foi suficientemente pensado, né? E que essas insurgências que vão aparecendo em sala de aula, né, ou em debates críticos, né, no movimento estudantil, etc., e sempre como acontece, né, com tensão, com exageros, com hipérboles, etc., isso é uma negociação política. Então, para voltar à pergunta sobre o que sobra para a política, né, a política está em tudo isso, né? Está tanto na reivindicação da importância da literatura brasileira, está na reivindicação de uma dissociação entre literatura e identidade, né, inclusive a identidade nacional,
mas está também na dúvida em relação à desejabilidade da própria literatura, né? Isso não tem como estar excluído dos nossos debates, das nossas discussões, né? Ou seja, colocar em questão não só o que se chama de identidade, né, ou o que se chama de antirracismo, ou o que se chama de feminismo, mas também o que se chama de literatura, né? É isso que os alunos também, é a isso que eles respondem, né, e é isso que eles estão disputando também, me parece. E talvez mais ainda quando eles percebem certa naturalização, né, dessa positivação da literatura, né, e quando eles percebem que o que se espera deles, né, é a repetição desse elogio, do elogio à literatura, né? Então, estou falando muito rapidamente, mas é um pouco o que me ocorre, né? Também vou tentar ser sucinto, pensando aí na resposta para a Juliana, que em alguma medida desemboca também em coisas que o César falou. Em algum momento você falou, Juliana, o elogio da indecidibilidade da literatura, quer dizer, é claro que isso existe, né? O termo surgiu de uma referência comum, é claro, à desconstrução, a Jacques Derrida, né? Do modo como ele usa esse termo. E valeria a pena um esclarecimento, né? Eu acho. É claro que, em algum momento, inclusive, da própria recepção do Derrida, acho que sobretudo nos Estados Unidos, você tem essa figura, né, de uma certa fetichização da ideia do indecidível, né, que se confunde muitas vezes de maneira retoricamente frouxa com indeterminado, com instável, etc. E toda uma retórica crítica, né, se desenvolveu a partir dessa ideia de um fetiche mesmo do indecidível. E isso é um problema, né, porque essa é mais uma leitura fetichizadora, quer dizer, do texto, e que passa e que alimenta muito mais um espírito de seita, né, de grupo, assim, aqueles que compartilham de uma espécie de crença, né, do que se compara a qualquer outra, né? E o próprio Derrida fez uma série de... Ele fez esclarecimentos a esse respeito, e eu vou citar aqui um livro que é muito importante, que é o Força de Lei, até porque é um livro que tratava explicitamente de uma questão muito importante, que é da justiça, né? É um texto que vai impactar muito a discussão na teoria do direito, né? E quando ele se pergunta o que é um ato decisório, o que é um juízo decisório, né? Então, se você pensa na figura clássica do juiz como um aplicador de leis, aí não há decisão para ele. Se você meramente aplica a lei está dada, né? Como aquilo que o Kant chamaria de juízo determinante. Quer dizer, a lei está dada, né? Você tem a teoria e você aplica o caso, simplesmente. Então, o Derrida chega a dizer assim, o juiz que fosse um mero aplicador de um código, de uma lei, poderia ser substituído por uma máquina calculadora, né? Em contrapartida, se você tem alguém que não explicita a lei ou o princípio em que se baseia para poder emitir um juízo, isso é pura arbitrariedade. Um pouco assim, rainha de copas, né? Cortem a cabeça dela. Então, a indecidibilidade para ele nunca foi, apesar de algumas interpretações nesse sentido e algumas críticas, por exemplo, a do Habermas, um discurso filosófico da modernidade, nunca foi uma oposição à decisão. Na verdade, é a condição para a decisão. Quer dizer, o indecidível, ele vai dizer de maneira aparentemente paradoxal, só se pode decidir diante do indecidível. O que ele quer dizer com isso, por exemplo, no caso da lei, é que é preciso reiterá-la, é preciso performar no ato de juízo, não apenas... É preciso não apenas emitir o juízo, bom ou ruim, culpado ou inocente, mas também reencenar a própria lei que torna esse juízo possível, né? Então, e é só diante do indecidível é que se tem essa necessidade e, logo, a possibilidade de uma decisão, que ele insiste no força de lei, que deve haver. Se não há decisão, não há justiça. E, em algum momento do texto, ele vai aproximar isso que ele fala sobre a justiça da própria crítica literária, via uma leitura do Benjamin. Né? Então, quer dizer, também em relação ao que nós chamamos da crítica, a crinem, o juízo, né? Você tem, nesse caso, um juízo de valor a respeito de textos literários, vamos pensar aqui na nossa seara, mas também, necessariamente, uma decisão, né? A performance de uma decisão a respeito da lei, digamos assim, da norma, que torna aquele juízo possível. Ora, isso não é natural. Né? O que eu quero dizer é que a naturalização, inclusive da própria atividade crítica, tende a silenciar também o fato de que
o que está em jogo no ato crítico não é apenas a emissão de um juízo de valor bom ou ruim, mas também a legitimidade do princípio que torna aquele juízo possível. Isso também está em jogo na crítica, né? Então, isso vale, inclusive, para essa crítica que escolhe fetichizar o indecidível. Então, nisso há uma dimensão política. Então, primeiro, eu acho que no campo dos estudos literários, quem normalmente se ocupa disso não é a crítica, é a teoria da literatura, como numa tradição da teoria como metacrítica, né? Você tem uma vasta tradição da teoria da literatura como essa teoria da crítica literária, uma reflexão sobre o que é o ato crítico, o que está em jogo na dimensão, na emissão de juízo de valor sobre a obra literária. Então, portanto, nessa possibilidade de reversão desses juízos críticos, que muitos deles se tornam hegemônicos, tem alguma coisa que é epistemológica, para pensar no próprio campo da teoria da literatura, mas que também seria político no sentido em que você provocava, né? Que não é simplesmente de fornecer uma resposta ao que é a literatura, ou qual o seu valor, o que ela pode, o que ela não pode, que é muito mais pensar a questão da legibilidade e do que a crítica performa na esfera pública, por exemplo, né? Então, eu volto ao exemplo do texto que eu lia. O que significa o fato de que, ainda hoje, a edição que nós tenhamos disponível para leitura do Rio de Janeiro como ele é, né, tenha seja a tradução do Gustavo Barroso, com um prefácio, uma longa introdução do Gustavo Barroso, e essas notas de pé de página que eu li, algumas delas aqui, né, esparsas ao longo do texto. Se você entrar na biblioteca do Senado, está com um PDF, você pode baixar ou comprar, se você quiser, o livro. É essa edição de que nós dispomos. Lá na formação da literatura brasileira, o Cândido diz, esse livro é desconhecido, apesar de desconhecido dos brasileiros, né, é um livro que tem a sua importância, que seria comparável a Garrett e a Denis. Só no momento em que ele escreve, talvez ele não conhecesse, ou de fato, mesmo a tradução de 43 não tinha tido uma repercussão suficiente, né, mas ninguém entra, por exemplo, no mérito, né, de quem traduziu o livro, qual é a motivação dessa tradução, qual é o texto introdutório, quais são as notas. Então, esse gesto de reversão, né, para uma dimensão de indecidibilidade do texto, não é uma tentativa de estancar a decisão crítica. Pelo contrário, é de mostrar como que, por exemplo, uma leitura como a do Barroso é uma certa naturalização do texto, né? Você tem a leitura do Tales agora, quer dizer, é o jogo da crítica. Quer dizer, a teoria da literatura tem essa função, muitas vezes, de resgatar as condições de possibilidade para a crítica. Então, e nisso também tem uma dimensão política, né? Não só institucional, mas, quer dizer, quais são as regras do jogo crítico? O que significa? O que está em disputa? Né? Por exemplo, quando se contrapõe um juízo de valor, como que o Tales faz, ao juízo de valor do Gustavo Barroso. Né? E ele mesmo não discute, por exemplo, as notas do Gustavo Barroso no livro dele. E aí é muito louco, né? Porque esse troço, o livro está aí, ninguém fala disso, as notas estão lá. É claro que, imagina, eu faço questão de lê-las, né, porque isso gera mal-estar, não é? Aquela leitura das notas ali do Gustavo Barroso. Mas o Gustavo Barroso era um integralista, um nazista e tal. É claro que... Não, mas isso está lá na edição, isso faz parte da obra, né? Isso passou a fazer parte integrante dessa obra. E outra, o que ele explicita ali, pensando um pouco naquela ideia que eu tentava explorar ali a partir do Tales, tem alguma coisa que é de longa duração, né? Uma certa estrutura de pensamento que se prolonga, e a naturalização das notas de pé de página, nesse caso, dizem muito, né, do tipo de horizonte de leitura e do que se estabelece nesse... Quer dizer, o fato de elas não causarem espanto, ou elas serem consideradas parte constitutiva. Então, esse movimento de reversão, né, que é histórico também, ele deve acontecer, digamos assim, a cada geração contra essas naturalizações, né, hegemonizantes de um texto como esse, tem uma dimensão política também, ainda que na universidade eu prefiro falar disso como algo que é inerente à disciplina, sabe, a que eu me dedico, enfim, mas eu estou consciente claramente do que significa esse gesto, por exemplo, num evento como esse, que está sendo gravado, que depois vai para o YouTube, né, quer dizer, de colocar o dedo nessa ferida, né? Bom, gente, claro. Muito rapidamente, mas tem a ver com a pergunta da Juliana e tem a ver com uma coisa que a gente estava conversando ontem também, fora do evento. Eu penso nas ideias fora do lugar, do Roberto Schwartz, né, em que ele constrói um esquema em que participam da vida ideológica e cultural do país, né, latifundiários e homens livres. Né. Escravizados não entram nessa equação para o Schwartz, porque
com os escravizados a relação é apenas de força, né, diz o Roberto Schwartz. É esse tipo de esquema que vai permitir que se chegue à conclusão, como o Nabil citava, né, de que aquilo que nós, de novo, produzimos de melhor, né, foi, sei lá, o narrador machadiano, né, ou algo próximo da ambivalência, né, sendo que, se fosse para dizer, né, o que se fez de melhor, né, nesse país, né, o que a gente tem que pensar é que houve revoltas de escravizados, né? Então, ontem a gente falava do medo do Haiti, né? Toda essa vida cultural, né, tinha como pano de fundo o temor, né, de que aqui acontecesse algo como o que aconteceu no Haiti, né? Então, o tempo todo havia vida ideológica entre latifundiários, escravizadores e escravizados, né, para tentar impedir que aqui acontecesse uma revolta, né? E mesmo assim, elas aconteceram, né? E então, para voltar à pergunta sobre a política, né, não há por que imaginar que o modelo exemplar, né, de intervenção e de imaginação política tenha que terminar em algo como essas figuras ambivalentes, né? E acho que é um pouco onde a gente